Casa na rocha e casa na areia. Provavelmente você já ouviu várias mensagens acerca desse tema, mas a gente vai falar aqui de um detalhe que é muito importante sobre essa palavra, faz toda a diferença. Continue aqui no vídeo que você vai entender. E sejam muito bem-vindos ao Our Life, ao nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós aqui como família temos aprendido. E vamos falar mais uma vez sobre as palavras de Jesus. Nós vamos falar aqui de Mateus capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Esse texto é o último ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Se você pegar o livro de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, é o conhecido Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando ali a multidão e tem inúmeros ensinamentos. E nesse final, para concluir esse sermão, praticamente, ele fala isso que nós vamos falar aqui, que é tão importante ouvir todos os ensinamentos de Jesus, colocar em prática aquilo que ele está falando, e ele dá esses dois exemplos que nós vamos ler agora os versículos. Olha só, o versículo 24 diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Então, a primeira coisa, igual eu falei, ele está concluindo o Sermão do Monte e ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui está a essência da coisa, aqui está o entendimento que nós precisamos. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Você pode ler os capítulos 5, 6 e 7 e você vai ver inúmeros ensinamentos, várias coisas que nós podemos e devemos colocar em prática. Só que se não é colocado em prática, não adianta nada. Inclusive, até a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, a importância de nós praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo. E detalhe, aqui eu estou falando sobre a palavra de Deus, mas em toda a área de nossas vidas, se a gente ouve alguma coisa, se a gente aprende algo e a gente não coloca aquilo em prática, provavelmente vai cair no esquecimento, provavelmente não vai adiantar para nada. Inclusive, no livro de Tiago tem uma parte ali que ele fala que é para a gente ser praticante da palavra e não somente ouvintes, porque no caso nós estaríamos nos enganando a nós mesmos. Então a gente se engana muitas vezes por não colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E esse ensinamento de Jesus, para concluir o Sermão do Monte, é exatamente isso. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Nesse caso, é comparado com alguém que construiu a casa sobre a rocha. É comparado a alguém que construiu uma casa num alicerce firme. E guarda essas palavras: alicerce, rocha, um local firme, onde a casa permanece. E o que é isso? Aqueles que ouvem as palavras de Jesus e obedecem a essas palavras. Ele tem essa casa firme. Aí o versículo 25 diz assim: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. E olha esse detalhe: vieram as chuvas e as inundações, e a casa continuou firme. Ou seja, veio todas as dificuldades, veio todas as tempestades, e a casa permaneceu firme. Por quê? Porque o alicerce dela é firme. E qual é o alicerce? Obedecer às palavras de Jesus, colocar em prática o que Jesus está ensinando. Para toda aquela multidão que estava ouvindo o Sermão do Monte, eles deveriam colocar em prática. Então, quem ouve essas minhas palavras, igual Jesus está falando, eu vou comparar um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio inundação, veio tempestade e a casa continuou firme. E o versículo 26, mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Então agora ele fala que quem ouve as palavras, mas não pratica, é como alguém que construiu a casa sobre a areia. E daí detalhe, vai vir a inundação, vai vir a tempestade, vai vir todas essas coisas e a casa vai cair. Por quê? Porque o alicerce é areia, o alicerce é fraco, o alicerce não suporta essas tempestades, não suporta essas coisas que vêm. Então por isso a casa vai cair. Olha o versículo 27, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Ou conforme outras traduções diz, grande será a sua ruína, ou seja, vai cair e vai cair com força. E qual casa que vai cair? Essa casa que foi construída sobre areia. E vamos lembrar novamente do detalhe, o alicerce da casa é ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Se a gente ouve, mas não coloca em prática, é a mesma coisa que construir uma casa sobre areia. Por isso, muitas vezes que nós estamos fracos em nossas vidas. Por isso que várias vezes acontecem de nós cairmos, de nós não estarmos fortalecidos, nós passarmos por adversidades e as adversidades nos derrubarem. Porque o alicerce que nós estamos construindo na nossa casa não está em obediência a Deus. Ou seja, nós estamos ouvindo apenas a palavra de Deus, nós estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas a gente não está colocando em prática.
aí a gente não fortalece o nosso alicerce da nossa casa. E com isso, a casa cai. E o detalhe, igual fala aqui, com grande estrondo, ou seja, cai e cai com força. E se você está gostando dessa mensagem, considere se inscrever aqui nesse canal, que nós falamos aqui acerca de vários assuntos, de várias coisas que nós podemos aprender. E claro que nós falamos muito aqui da Bíblia, porque é algo que nós procuramos aqui buscar a Deus, de estar em oração, enfim, lendo a palavra, sempre como a gente fala aqui, não tendo a pretensão de ser melhor do que ninguém. A gente simplesmente está procurando trazer aqui aquilo que nós aqui temos aprendido e que isso que a gente transmite para vocês seja bênção na vida de vocês, que Deus abençoe então a cada um. Então considere se inscrever aqui, nos ajuda bastante e vamos continuar com o vídeo. Agora preste atenção nesses detalhes das duas casas. Os dois ouvem a palavra. Muita gente ouve a palavra, muita. Vai nas igrejas no fim de semana, provavelmente tem igrejas que estão lotadas, tem igrejas que tem menos pessoas, enfim, mas todos ouvem a palavra. Muita gente ouve a palavra. Outro detalhe, as duas casas vêm ventos fortes e vem tempestade. Ou seja, quem está ouvindo a palavra, está vindo tempestade, está vindo dificuldade. Ou seja, dificuldade vem para todo mundo. Às vezes a gente acha que é especial demais para enfrentar a luta, mas é o fato que a gente vai enfrentar. Então a gente vai ter dificuldades, sim, e todos têm. E qual casa que permanece firme depois de vir as tempestades e o vento forte? É a casa que tem o alicerce forte. Qual que é o alicerce forte? É aquele que ouve a palavra de Jesus e coloca em prática. Então, é basicamente isso, o entendimento dessa palavra. Porque ele fala isso justamente após de concluir o Sermão do Monte, ou seja, ele ensinou muitas coisas para a multidão que estava ouvindo. E isso só faria sentido se eles ouvissem essas palavras e colocassem em prática. E ele dá um exemplo para melhor fixar. Ele dá esse exemplo, então, da casa construída sobre a rocha, um alicerce firme, e uma casa construída sobre areia, ou sobre um alicerce muito frágil, que qualquer vento, qualquer tempestade que vier, a casa vai cair. Aqui nós falamos sobre o final do Sermão do Monte, enfim, tem várias lições que a gente pode aprender ali, inclusive tem uma lição que diz que é para nós fazermos aos outros aquilo que nós queremos que façam para nós, pois isso é a lei e os profetas. Vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem, e aqui embaixo vou deixar mais vídeos também para vocês assistirem relacionados à Bíblia. Que Deus abençoe a vida de vocês e até mais.